Esta noite, nós queremos falar com os amados irmãos, olhando para a palavra de Deus e tirando dela orientação para a nossa vida espiritual. Nós vamos meditar tendo como texto básico no livro de Atos, no capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 20, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que o Senhor aplique bênção em nossos corações, pela porção da sua palavra lida. Testemunho. O que é testemunho? Às vezes nós procuramos várias dissertação, orientação, o que é testemunho, o que é testemunhar. E encontramos uma que diz assim: testemunho é uma declaração oral ou escrita de alguém que tem conhecimento de um fato. E olhando para a palavra de Deus, eu tenho entendido que quando nós falamos de testemunho cristão, eu tenho entendido que é uma afirmativa de algo que alguém está experimentando em sua vida. É uma experiência que cada um de nós estamos tendo em nossa vida, e nós temos a alegria, o prazer de dizer isto, de dar esse testemunho. Foi o que os apóstolos fizeram, foi o que os apóstolos ensinaram, e é aquilo que nós precisamos também nos dias de hoje testemunhar. Quando nós analisamos o texto, nós observamos que há ali várias pessoas envolvidas neste texto que nós lemos. Se nós pegarmos do capítulo 3 em diante, nós vamos ver que várias autoridades da época, sacerdotes, capitão do templo, que era basicamente o chefe de polícia com poder abaixo do sumo sacerdote. Ali estavam também vários anciãos, escribas, que eram aqueles que copiavam a palavra de Deus, e estava também os saduceus, que eram também religiosos, mas pessoas muito envolvidas na política daquela época. Então este pessoal viu algo maravilhoso acontecer. Pedro e João, quando entraram no templo, na porta do templo, a porta chamada Formosa, porque era a porta principal do templo, eles encontraram um homem que estava ali sentado pedindo esmola. Diz a palavra do Senhor que aquele homem tinha mais de 40 anos e que ele era aleijado, ele era coxo desde o nascimento.
Não era aquele coxo que simplesmente mancava, mas ele não podia andar. O seu problema estava nos seus pés, ele não podia andar. Então, toda vez ele era levado, carregado e colocado ali na frente daquela porta, diante daquela porta do templo, para pedir esmolas. E entrou ali Pedro e João naquele momento e olharam para eles dizendo: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta. E aquele homem foi curado, porque Pedro e João criam em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e criam que Jesus realmente havia dado a eles poder para curar, poder para ressuscitar, poder para pregar a palavra do Senhor nosso Deus. E então isso trouxe alegria para algumas pessoas quando viram aquele homem curado, mas várias pessoas ficaram muito contrariadas com aquilo. Não queria que aquilo tivesse acontecido, principalmente porque aquele homem fora curado em nome de Jesus Cristo. E este povo, esse sacerdote, esses anciãos, foram aqueles, e os escribas e saduceus, foram aqueles que induziam o povo a gritar: crucifica, crucifica Jesus Cristo. E foram também destes sacerdotes que alguns deles foram até o governador da época dizendo: olha, manda a polícia ficar de vigia lá naquele túmulo, porque esse pessoal estão dizendo, o Jesus dizia que se ressuscitaria no terceiro dia. Então, para evitar que isso aconteça, que eles vão lá e roubem o corpo de Jesus e depois saiam dizendo que Jesus ressuscitou, coloque guardas para guardar aquele local. E o governador assim fez. Mas o Senhor nosso Deus ressuscitou. A pedra foi tirada do túmulo e Jesus ressuscitou. E Jesus está fazendo milagres. Fazia milagres depois da sua morte e faz milagres também nos dias de hoje. Então nós observamos que aquele povo, alguns historiadores dizem que o sinédrio para onde eles chamaram Pedro e João para serem questionados, era composto de mais de 70 pessoas. Era um tipo de Supremo Tribunal Federal daquela época, era o STF daquela época ali, que dava ordem, que dava lei, que fazia lei, que mandava prender, e eles mandaram prender Pedro e João. Pedro e João passaram a noite na prisão, para que no outro dia eles pudessem conversar com eles, questionar com eles e proibi-los de falar. Este pessoal perseguia as pessoas que confessavam Jesus Cristo como Messias. Eles buscavam a destruição do nome de Jesus Cristo. E até hoje, né, amados, nós às vezes abrimos alguns mensagens de internet e vemos ali pessoas dizendo que Jesus Cristo nunca existiu, que Jesus Cristo, até alguns evangélicos dizendo que Jesus Cristo não vai voltar, e esse tipo de coisa, e que Jesus Cristo não fez nenhum milagre, tudo isso é invenção. Eu certa vez, conversando com um espírita, e nós sabemos que os espíritas da religião espírita acreditam na reencarnação. E depois de vários momentos de conversa com esta pessoa, que era um dos braços direitos do Chico Xavier, que já faleceu, né? Morava lá com ele. Depois de nós conversarmos um bom tempo, eu disse para ele: mas se há reencarnação, por que Jesus morreu na cruz? Não precisava ele ter morrido. E a resposta que ele me deu foi: esse negócio de Jesus morrer na cruz, isso é uma lenda, isso nunca aconteceu. E era o que este povo tentava dizer, que Jesus não havia ressuscitado.
e perseguiam aqueles que pregavam, que testemunhavam da ressurreição de Jesus. Prenderam os apóstolos. Nós vimos ali no capítulo 4, no versículo 3, deste mesmo leitor, ou melhor, deste mesmo livro de Atos, que eles prenderam o Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, prenderam os apóstolos Pedro e João. Proibiram os apóstolos de falarem acerca de Jesus Cristo. Depois que eles conversaram, eles perceberam que realmente aqueles homens, Pedro e João, tinham estado com Jesus Cristo, conheciam Jesus Cristo, e eles também observaram que eles não podiam fazer nada com Pedro e João naquele momento, porque ali estava o homem que fora curado, e todas as pessoas que ali estavam tinham percebido e conheciam aquele homem que era aleijado desde nascença. Então, eles não podiam negar esse fato, mas eles então disseram, mandaram que eles se retirassem do sinédrio, e entre eles falaram, bom, vamos apenas proibi-los, vamos proibi-los de falar de Jesus, vamos proibi-los de ensinar em nome de Jesus. E aí nós vamos ouvir o testemunho dos servos do Senhor. Pedro e João questionou as autoridades e disseram que eles não podiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido, daquilo que eles tinham aprendido, mesmo diante daquelas autoridades. Alguns dias atrás, Pedro havia negado Jesus Cristo para uma escrava, para alguns soldados, dizendo que não conhecia Jesus, que não andava com Jesus. Mas agora, diante das autoridades que podiam mandar matá-los, Pedro agiu diferente, porque ali ele estava sobre a unção do Espírito Santo. E quando nós vamos observar a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós vamos encontrar este mesmo, o servo do Senhor Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós aprendemos com estes servos do Senhor, que há momentos que nós não podemos ficar calados, nós precisamos falar do que Jesus fez em nossa vida, da transformação que houve em nossa vida. Precisamos falar que cremos na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos falar que cremos sim que Ele deu a sua vida por amor de cada um de nós, pois simplesmente por amor que Ele se entregou por cada um de nós. Nós precisamos estar revestidos desta coragem, precisamos estar revestidos de amor, porque quando nós testificamos, quando nós testemunhamos para as pessoas do que Cristo fez, do que Cristo ainda vai fazer e de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, nós estamos não só pregando a palavra do Senhor, mas estamos demonstrando amor para com as pessoas, porque nós não queremos que ninguém se perca. O desejo do cristão é que todos realmente sejam salvos, e por isso nós pregamos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro e João, naquele momento, puderam falar com coragem, sem nenhum temor, porque eles haviam recebido a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 13, versículo 11
nós encontramos esta palavra de Deus: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falais, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Quando nós vivemos na dependência do Espírito, muitas vezes nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que responder, mas o Espírito fala através de nós. O Espírito usa cada um de nós. Esta é uma das promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há determinadas situações que nós não podemos falar, ou nós não podemos fazer, ou nós não podemos agir, mas o Senhor age por nós. Isso me faz lembrar da experiência de Josafá, o grande rei Josafá. Está registrado ali no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 em diante, né? Aquela experiência de Josafá, quando ele recebe a notícia de que um grande exército vinha contra ele. Era um exército composto de soldados moabitas, amonitas e meunitas. Era uma multidão muito grande que vinha contra o reino de Israel, contra o rei Josafá. E Josafá então chama o povo para orar, chama o povo para jejuar. E Josafá então vai orar e falar com Deus. Hoje nós escutamos o hino aqui, sei que Deus responde às orações. E responde. Josafá foi orar. E Josafá, na sua oração, disse: Senhor, eu estou com medo. Há uma multidão muito grande vindo contra o nosso reino. E o que fazer, Senhor? O nosso exército é muito pequeno, em vista deste grande exército que está vindo contra nós. Nós vamos ser destruídos, Senhor. O que fazer? E Deus diz para que ele ficasse calmo, que ele se preparasse para a batalha, mas que a batalha não seria dele, a batalha seria de Deus, a luta seria de Deus. E nós, continuando lendo esse texto, nós vamos ver que Josafá conclamou todo o seu exército, todo o seu povo, todos os seus sacerdotes, e eles foram tocando a sua trombeta. No outro dia de manhã, subiram ali naquele monte para ver o outro exército inimigo, e eles subiram cantando, louvando ao Senhor, tocando as trombetas. E quando eles puderam enxergar o vale onde estava o exército inimigo, todos estavam mortos, porque o Senhor havia lutado por eles. Sim, amados irmãos, há momentos que nós não sabemos o que fazer, há momentos que nós não sabemos como proceder, mas se nós estamos na dependência de Deus, se nós estamos crendo no Senhor nosso Deus como Salvador nosso, se nós estamos crendo que Ele está conosco, que a promessa dEle é verdadeira: eu vou para o Pai, mas estarei convosco todos os dias de vossa vida, e de fazer discípulos, e de testemunhar de mim, e eu estarei com vocês todos os dias de vossa vida. Esta é a promessa do Senhor Jesus para com cada um de nós, né? Então, Josafá creu na promessa do Senhor. Em Atos capítulo 10, versículo 43, nós vamos encontrar também esta declaração do apóstolo, dele, falando a respeito de Jesus Cristo. Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Por isso os apóstolos, Paulo escreveu: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo para os romanos: não há nenhuma condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que fora impossível para mim, para cada um de nós, conquistarmos com os nossos atos a salvação, Jesus conquistou por cada um de nós. Comprou-nos com o seu sangue, nos comprou para a sua glória e para a nossa alegria. Quando nós testemunhamos de Cristo, somos mais que vencedores. Quando nós falamos de Cristo, somos mais que vencedores. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós encontramos esta declaração do Senhor. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Veja, amados irmãos, testemunhar de Jesus, evangelizar, é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Veja a promessa que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É promessa do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Alguém diz assim, tanto em casa, como no trabalho, aonde quer que esteja, testemunharei de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo também uma das suas cartas, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, também ele diz assim: vós, porém, falando para cada um de nós, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, amados irmãos, por que nós fomos resgatados, né? Para testemunhar do Senhor. Somos eleitos pelo Senhor, somos sacerdócio real. Podemos apresentar as pessoas diante do Senhor nosso Deus através das nossas orações. Fazemos parte de uma nação santa porque fomos santificados por Cristo Jesus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus porque Ele nos comprou. Quando hoje nós participamos da ceia, que fala do sacrifício de Cristo, do seu corpo pregado na cruz, do seu sangue derramado na cruz, nós entendemos que este foi o preço que Jesus pagou por mim, por você, por cada um de nós. E nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Da onde? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. É isto que nós somos, amados irmãos. Povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue. Eu gostaria agora, amados irmãos, encerrando, convocar a todos os irmãos para ficar em pé. E todos junto comigo, vamos ler Isaías capítulo 43, versículo 10 e 11.
Isaías, capítulo 43, versículo 10 e 11. Leamos todos juntos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Nós cremos que fomos chamados pelo Senhor nosso Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, um meu servo, a quem escolhi. Fomos escolhidos pelo Senhor nosso Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus, Ele nos escolheu. Não fomos nós que aceitamos Jesus, Ele nos aceitou. Para que saibamos e creiamos e entendamos que é Ele mesmo e que antes dele não existe nenhum Deus, nem depois dele nenhum Deus haverá. Ele é Senhor e fora dele não há salvação. É isso que nós precisamos testemunhar. É isso que nós, como evangélicos, como crentes, como cristãos, precisamos dizer aonde quer que estivermos, a tempo e fora de tempo, não perdendo a oportunidade de testemunhar, de falar, de evangelizar. Que o Senhor aplique bênção em nossos corações. Podeis assentar, irmãos, e nós convidamos o pastor Júlio para celebrar a ceia do Senhor.